Por acaso você confia na sua corretora? Porque tem corretora que aposta contra você, literalmente. E se eu dissesse que as suas ordens talvez nem cheguem ao mercado real? Hoje eu vou te mostrar como funcionam os bastidores por trás das corretoras de Forex. E por que entender isso vai te ajudar e fazer a diferença entre lucrar ou quebrar a sua conta. Vem comigo pro vídeo. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Trader Forex Brasil. Eu sou Glauber Pardo, analista CNPI, e hoje a gente vai falar de corretora ou broker para quem está acostumado com o mundo do Forex. Neste vídeo a gente vai entrar nos tipos de corretoras, STP, ECN, Bbook, Abook, híbridas, como elas lidam com a sua ordem. Você vai entender o modelo da mesa de negociação e como algumas corretoras manipulam liquidez e até a estatística contra você. Então, como funcionam as corretoras de Forex? A gente tem diversos tipos de corretora, tá? Começando aqui pelos market makers. Os market makers, em resumo, elas são a corretora que assume a contraparte da sua ordem. Ou seja, teoricamente, ela está declarando que não manda a sua ordem a mercado. Ela faz a contraparte. A gente tem a STP, que é uma ordem que envia direto. Ela faz o processo direto para o provedor de liquidez. Então, a corretora STP ela declara de que ela não armazena o risco da sua operação. E sim, ela pega esse envio de ordem e entrega direto ao provedor de liquidez. E tem a ECN, que ela junta um grupo de ordens e também vai até o provedor de liquidez. A única diferença é que ela faz um pool de ordens e não manda ordem de forma unitária, tá? E, na verdade, essas são as categorias mais comuns para as corretoras de Forex. Contudo, a verdade é que todas as corretoras elas são híbridas, tá? Elas usam esses modelos em determinados momentos para se proteger, para tomar risco, e aí é o que eu vou explicar um pouquinho mais aqui à frente. Quando a gente vem aqui, eu trouxe uma figura para explicar onde cada camada está alocada. Então, começando aqui no cliente final, são os bonequinhos aqui em preto. Aqui são os traders de varejo, tá? Esses traders emitem as ordens e aí ele chega nessa camada do Tier 2. O Tier 2 seria a camada dos brokers, né? Online brokers, pequenas instituições financeiras, que é onde geralmente o retail trader, que é o trader de varejo, tem o acesso ao mercado, tá? Dos CFDs, que são os mercados negociados nessas corretoras. Essas corretoras, elas podem ou não, de acordo com a metodologia que eu passei aqui anteriormente, enviar a sua ordem para banco, instituição, que são os provedores de liquidez ali da camada do Tier 1. Então, para entender aqui o funcionamento, onde a gente vai focar? A gente vai focar exatamente nesse rachurado vermelho aqui, que é onde o retail trader está fazendo a brokeragem com a corretora, tá? Em resumo, a gente tem dois blocos, tá? Que é o No Dealing Desk e o Dealing Desk. No Dealing Desk seriam as duas camadas onde a gente tem o STP e o ECN. São modelos que você repassa a ordem ao provedor de liquidez. E o Dealing Desk nada mais é do que a mesa de negociação onde a corretora faz a contraparte. Então, ela assume o risco da tua ordem. E isso não é ilegal. Isso também acontece no Brasil e eu vou contar para vocês. Então, aqui eu fiz uma tabela resumo para a gente acompanhar aqui as duas comparações, No Dealing Desk e a Dealing Desk. Começando por No Dealing Desk, então a corretora se encontra como um intermediário nesse exemplo, tá? As ordens são executadas direto ao provedor de liquidez. A corretora nada mais é do que um intermediário. Ela pega a sua ordem e pluga até o fornecedor de liquidez dela, tá? Com isso, o spread fica variável. Por quê? Horários de menor fluxo, ela vai ter que pagar mais caro para o provedor de liquidez e ela cobra isso do trader da ponta.
Ou seja, quando você vê aquele spread oscilando em determinados horários, é justamente para tentar casar esse custo com o provedor de liquidez. Geralmente essas corretoras não cobram comissão, não é comum, assim, pode cobrar, mas não é comum, não é um padrão. E ela não tem conflito de interesse, já que ela só repassa a sua ordem. Os modelos são STP e ECN, conforme eu falei. E aqui eu trouxe 3 exemplos de corretora que operam dessa forma. Ice Market, Pepperstone e Axie. Mas elas declaram operar dessas formas, tá? Não necessariamente elas operam só dessa forma e eu vou falar à frente. Então, quando a gente vem para o Dealing Desk, a corretora ela executa a ordem na mesa de negociação dela. Então, ela não é um intermediário. Ela executa a ordem na mesa e ela te cobra o spread fixo, geralmente acrescido de uma comissão, tá? E esse modelo, a gente costuma falar que ele tem um conflito de interesse alto, já que a corretora ela é a sua contraparte, então se você ganha, ela perde e vice-versa, tá? E exemplos de corretora que operam assim, a XM, a FBS e a Forex.com. A verdade sobre as corretoras, a gente tem que entender que as corretoras, todas elas, apesar de elas se declararem como STP, ECN, Market Maker, todas elas operam de forma híbrida, tá? Todas elas fazem o represamento da ordem, todas elas fazem avaliação de risco, e isso também acontece no Brasil, tá? Então, para quem conhece o mercado brasileiro, conhece o RLP. O RLP nada mais é do que permitir às corretoras aqui do Brasil conseguir absorver a ordem do trader de varejo sem ter que mandar isso a mercado na B3. Então, na verdade, ela absorve uma ordem, absorve outra ordem, faz o casado e ela só informa a B3, por ser um mercado centralizado, que fez o casado ali e essa ordem aparece no tape reading do mercado brasileiro. Aqui é a mesma coisa. A única diferença é que o mercado é descentralizado e a corretora não é obrigada a informar ao mercado o casado que ela está fazendo. Então, assim, a sua corretora pode estar jogando contra você e você nem sabe, tá? Então, a verdade é que as corretoras elas se dividem em 2 blocos apenas, tá? O que a gente chama de A-Book, que é o que seria o STP, o ECN, na teoria, mas na prática é um pouco do que eu te falei. Elas absorvem sim a contraparte e de acordo com a avaliação de risco das mesas, tá? A gente tem o A-Book, a gente tem o B-Book, que são corretoras que assumem a sua contraparte, que é o exemplo do Market Maker, mas na verdade o modelo que funciona em 100% das corretoras é o modelo híbrido. As corretoras sabem a estatística de ganho e perda de um trader de varejo, tá? E eu vou mostrar à frente alguns dados em que o trader de varejo, na sua maioria, ele é perdedor. Sabendo disso, as corretoras conseguem assumir um risco. E essa definição de A-Book, B-Book, que está aqui na tela, ela praticamente se inverte. Onde A-Book é a estatística de um trader vencedor. B-Book é provavelmente o trader perdedor na linha do tempo, onde a corretora vai preferir fazer a contraparte. E repare que a corretora faz esse sistema de forma híbrida. Quando você é A-Book, ou seja, trader vitorioso estatístico, porque a corretora sabe se você ganha ou se perde dentro da mesa de negócio dela, do algoritmo que faz isso, quando ela vê que você ganha, ela, em algum momento, vai parar de assumir a contraparte contra você e vai enviar isso ao provedor de liquidez. Então, toda vez que você abre a conta, é como se você ficasse em um período de avaliação. E aí você é categorizado entre A-Book e o B-Book. Quando você é A-Book, ele repassa a ordem e ganha só o spread em cima de você, basicamente, que é a comissãozinha ali para mandar, o intermediário para mandar essa ordem ao provedor de liquidez. Quando você é B-Book, ou seja, você põe dinheiro, quebra a conta, você põe dinheiro, quebra a conta, você, cara, ganha 5, perde 10, ganha 5, perde 10. A corretora vê isso e ela absorve a tua ordem, não envia ao mercado e faz a contraparte, tá? Então, a grande verdade é, todas as corretoras de Forex são híbridas. Elas, sim, fazem a contraparte com você
E a maioria das vezes, quando você perde, elas ganham, tá? Depende da categoria que você se enquadrar aqui. E esse é um grande segredo, porque isso aqui não é disseminado no mercado. A gente traz aqui também o porquê que isso acontece. E aí a gente vai falar de estatística de perda entre as corretoras. A ESMA, que equivale à CVM lá da Europa, tá? Então é o agente regulador europeu aqui. E eles obrigam as corretoras a divulgar os dados reais de desempenho. E é o que eu trago à frente aqui. Segundo a própria instituição reguladora, entre 70% e 85% dos traders de varejo perdem dinheiro operando CFDs e moedas. Tá? Como eu falei, esses dados são obrigatórios a serem divulgados pelo regulador. E aqui estão os dados, tá? A gente trouxe aqui porque esses dados são divulgados por corretora. Cada corretora ela é obrigada a enviar essa informação. E aí eu trouxe alguns exemplos de corretora e esse aqui é o percentual de traders que perdem dinheiro nessa corretora. Então, agora você já entende a verdade por trás das corretoras. Quando as corretoras jogam contra você e como que elas ganham em cima de você. Se você gostou do vídeo e esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha e se tiver alguma sugestão de vídeo aqui pro nosso canal, manda aqui embaixo no comentário. Eu vou nessa, valeu!